A depravação da humanidade. Há poucos dias atrás, o mundo estava festejando a festa da carne, conhecida mais como Carnaval. Aqui a carne vale. Só que o Carnaval, desde o princípio, foi uma festa pagã adaptada. Já existia uma festa onde se podia fazer de tudo, onde traz a ideia de que ninguém era dono de ninguém, fazia-se o que quisesse com a própria carne, porque tinha-se a ideia de que Deus só se importa com o espírito, e o que se faz com a carne, Deus não está nem aí. E na verdade não é assim. A Bíblia ensina que a nossa carne, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então nós precisamos preservar o nosso corpo, precisamos cuidar do nosso corpo. Se fazemos alguma coisa com o nosso corpo, isso que nós fazemos é um pecado contra Deus, porque foi Deus quem criou cada ser humano, foi Deus quem criou o homem do pó da terra e deu a ele o fôlego da vida. Então a nossa carne, o nosso corpo pertence ao Senhor e devemos então andar de forma que glorifique o nome de Deus. Então a depravação da humanidade se dá quando o homem pensa que é dono da própria carne e faz dela o que quer. E nós vamos observar que Paulo está escrevendo esta carta aos romanos, e Roma tinha esta prática. Daí vem o catolicismo romano, uma festa que era comum entre os romanos, a festa da carne, tornar-se então uma festa pagã, trazida então para o meio religioso, e isso afastava o homem de Deus. Ao invés do homem adorar a Deus com o seu espírito, ele estava tentando adorar com a carne, só que de forma depravada. E isso não é adoração, isso de forma alguma agrada o nosso Deus. Vejamos então, a queda não trouxe apenas alguns arranhões para a humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual. O homem não precisa apenas de cosméticos para melhorar sua aparência, ele precisa de ressurreição para levantá-lo da morte. O homem está sob a ira de Deus, por isso precisa de salvação. Não precisamos de nenhum guia espiritual ou do exemplo inspirador de um mártir. Pelo contrário, precisamos sim de um Salvador real, porque estamos sobre a ira real de Deus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e paixões humanas. O apóstolo Paulo argumenta de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural, onde Deus se revela a todas as pessoas por meio da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Diz assim, Salmo 19. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus contra a revelação especial. Deus se revelou de forma especial aos judeus, convocando eles para ser o seu povo. Sendo o seu povo, eles deveriam ser bênção entre as nações, para que as pessoas conhecessem o Deus real, o verdadeiro, que deveria vir por meio justamente dos judeus. Mas eles se recusaram. Os judeus, infelizmente, não fizeram o que Deus desejou e projetou para a vida deles. Pelo contrário, eles começaram a se vangloriar, porque eram a família de Deus, o povo de Deus, e começou a desprezar as demais pessoas. Então nós não estamos aqui para julgar as pessoas, estamos aqui para levar salvação às pessoas. Mas às vezes, para que a pessoa reconheça que ela precisa de um Salvador, ela precisa primeiramente reconhecer que é pecadora. Enquanto ela não reconhece que é pecadora, não há salvação para ela. Paulo então
iniciou a sua carta falando do propósito do Evangelho. Agora ele apresenta a necessidade do Evangelho. Todos nós necessitamos da palavra de salvação. A passagem bíblica em Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, aborda 3 grandes assuntos. Vejamos quais são estes assuntos que nós vamos ver hoje: a revelação, a rejeição e a retribuição. Examinemos agora estes 3 pontos. Vejamos um por um. O primeiro deles, a revelação. Capítulo 1, verso 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Irmãos, nós só podemos conhecer Deus porque Deus se revelou a nós. Se Deus não houvesse se revelado a nós, não teríamos como conhecer Deus, estaríamos perdidos no mundo de pecados. Então, por esse motivo, Deus se importou conosco e se revelou através da sua palavra. Paulo não se constrange em discorrer sobre a ira de Deus, não está preocupado em ferir os melindres dos mais sensíveis, assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho. A ira de Deus se revela desde o céu contra a impiedade e a perversão humana. Deus se revelou ao homem, o homem, rejeitando essa revelação, sobre ele recai a ira de Deus. Que ira é essa? Deus não é indiferente ao pecado, Deus se importa com o pecado. Às vezes achamos que podemos viver uma vida de pecados e depois Deus resolve, faz o que Ele quiser conosco. Só que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, do favor divino, do amor do Senhor. E assim Deus se revela para que o homem conheça o verdadeiro amor, para que o homem possa ser verdadeiramente salvo. Assim, a ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecado. Deus, Ele não odeia o pecador, Ele odeia o pecado. Ele ama todos nós e deseja que nós nos reconciliemos, nos voltemos para Ele em arrependimento e fé. Vamos então nesta noite, aqui na revelação, destacar alguns pontos. Vejamos quais são. O primeiro deles, a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Vamos lá, vivemos em um mundo onde as pessoas relativam tudo. A verdade é relativa, é isso que nós temos ouvido nas faculdades, é isso que tem chegado por meio das redes sociais, é assim que as pessoas dizem: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a verdade se torna relativa. Quando Deus fala e Deus expressa a sua palavra, esta é uma palavra verdadeira e incontestável. Não podemos relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única e incontestável. Quando diz Deus que todos nós somos pecadores, você pode levantar a mão e dizer: eu nunca pequei? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e isso é uma verdade incontestável. Nós já nascemos com a semente do pecado. Então a ira de Deus, ela é justa
porque o homem ele tenta de todas as formas relacionar a injustiça com a verdade. Nós somos assim porque todo mundo erra, todo mundo peca. Não, somos assim porque decidimos ser assim. Escolhemos o pecado, escolhemos desobedecer a Deus. Por isso, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é destempero emocional. Deus está irado porque a gente fez uma coisinha que desagradou a Ele. Não, Deus não é destemperado. Não é uma explosão de raiva. Eu estou com raiva agora, vou mandar um raio lá para o céu, do céu lá para a terra. Deus não age com raiva, com ira, isso não existe. A ira de Deus não é um destempero emocional, não é explosão de raiva. A ira de Deus, ela é a sua santa repulsa contra o mal. Deus é um ser tão puro, tão santo, que Ele não consegue conviver com o pecado. O pecado é algo que ofende, cheira mal às narinas de Deus. E a gente, por conviver tanto tempo no pecado, acabamos que muitas vezes achando normal e comum, não sentimos mais esta aversão ao pecado. E aí, quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a perceber: rapaz, como é que eu fiz isso? Como é que eu vivi essa vida? Como é que eu andei tão longe de Deus? Porque a gente começa a olhar o mundo pela ótica de Deus e enxergar o grande erro que é viver uma vida separada de Deus, uma vida de pecado. Em segundo lugar, a ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Quantas vezes eu e você já rejeitamos a palavra de Deus? Alguém chegou para pregar para nós e nós: não, isso é coisa de crente, eu não quero saber disso, sem nem sequer dar ouvidos o que Deus tem para falar para nós. Já tive muita oportunidade de sair na rua e convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que em muitos casos eu chegava nas casas que batia palma e a pessoa vinha me receber, e ela chegava e quando me via com a Bíblia na mão perguntava: isso é coisa de crente? Eu disse: não, é coisa de Deus. Eu posso ler a palavra de Deus para o senhor? Isso não é coisa de crente não, é coisa de Deus. E ele disse: tá bom, se é de Deus eu recebo. E aí eu li a palavra de Deus, pregava para ele, e ele perguntava: mas você é crente? Mas o que eu estou falando é de Deus. E aquele que escuta a voz de Deus, ele passa a crer em Deus. E ser crente é acreditar em Deus. E crer em Deus é confiar, é entregar a vida, a nossa vida nas mãos de Deus. Então é isso que Deus deseja de você, é isso que Deus deseja de mim, é isso que Ele deseja de todos nós. Que nós confiemos na Sua palavra e possamos entregar a nossa vida por completo em Suas mãos. O homem rejeita a revelação de Deus, e os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de Suas mãos. Todo o cosmo é testemunho eloquente da existência de Deus. Deus existe e Deus quer falar contigo. Escuta, abre os teus ouvidos para o que Deus tem para te falar, porque o que Ele tem para te dizer é incomparavelmente melhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Aquele que nos criou sabe o que é melhor para a nossa vida. João 17:26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, este esteja neles, e eu neles esteja. João 17 é um momento em que Jesus está no jardim do Getsêmani, se preparando para
a crucificação, ele está se consagrando ao Pai. Ele então faz uma oração. Nessa oração, ele revela que ele fez de tudo para que os homens o conhecessem. Porque quem conhece Jesus, também conhecerá a Deus. Um dia, um discípulo de Jesus chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus, ele fez com que os homens conhecessem a Deus, até porque Jesus é Deus. Sendo Deus, ele mostrou aos homens o que é o amor, e o amor que revela quem Deus é. Deus é amor. Jesus, ele se revelou a vontade de Deus, a palavra de Deus, fazendo assim com que nós conhecêssemos a Deus através de Jesus Cristo. Mas o homem tem rejeitado Jesus desde a antiguidade, e hoje, nos dias atuais, essa rejeição tem se tornado cada vez mais frequente, mas que nós possamos contemplar a glória de Deus através da pessoa de Cristo. Em segundo lugar, vemos a rejeição. A rejeição, Paulo traça os passos pelos quais o mundo pagão descambou do conhecimento de Deus verdadeiro. A idolatria mais degradada e complexa. Destacamos aqui 4 pontos. Primeiro deles, o conhecimento suficiente. Portanto, tendo o conhecimento de Deus. Verso 21. O problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus. Se você chegar lá fora, na rua, hoje, e perguntar quem é Deus, todo mundo vai dizer: Deus é todo poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra. Todo mundo vai ter um pensamento sobre Deus, uma convicção sobre Deus, um conhecimento sobre Deus. Isso quer dizer que todas as pessoas conhecem a Deus. Conhecimento sobre Deus, ele é geral, todo mundo conhece algo sobre Deus. Agora o homem, ele por sua própria decisão, rejeita Deus. Por sua própria decisão, escolhe não seguir nem obedecer a Deus. Este é o grande problema humano, não é a ausência de conhecimento, mas a negação de Deus. O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir ser descrito como O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir ser descrito como tentado abafá-lo. Ele tem conhecimento suficiente, mas sufoca esse conhecimento. O homem quer tirar Deus do seu caminho, eliminar Deus do seu pensamento, banir Deus da sua vida. O homem tem conhecimento suficiente de Deus para torná-lo indesculpável. Então, por isso que Deus considera o homem indesculpável, porque Ele o conhece. Não existe essa pessoa no mundo que possa dizer: eu não sei quem é Deus. Ele conhece, porque em tudo nós encontramos o registro de Deus. Quem é que faz cair uma chuva dessa, irmãos? Quem é que faz subir essa água para o céu, para depois de lá ela cair? Só Deus tem esse controle, só Deus sabe. Quem é que controla os astros, noite e dia? Quem é que faz esse controle? Somente Deus. As pessoas tentam colocar esta organização em outros. Por exemplo, existe uma teoria do Big Bang, a grande explosão, onde tudo se originou. Como é que da desordem
gera a ordem. Se você chegar na sua casa hoje e arrancar as roupas do guarda-roupa tudinho, jogar tudo no chão, aí você vai entrar no quarto e vai olhar, vai se organizar sozinha aquelas roupas? Não, porque da desordem não acontece a ordem. Então a gente precisa ter alguém que vai lá, pegar a roupa de volta e colocar no seu devido lugar. Deus organizou tudo, Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que cada um de nós necessitamos. Por esse motivo, devemos crer em Deus. Por esse motivo, devemos colocar toda a nossa fé no Senhor. Em segundo lugar, a rejeição por conta da consciência. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos no seu próprio raciocínio. Em princípio, o pecado humano é o pecado da omissão. Então nós temos alguns tipos de pecados. Nós pecamos pela prática do pecado, nós pecamos pela omissão. Sabemos que devemos fazer o que é certo e não fazemos, nisso estamos pecando. Se você sabe quem é Deus, se você sabe que Deus te ama, se você sabe que Deus quer o melhor para você e você rejeita esse Deus, você está omitindo aquilo que Deus merece de você. O que é que Deus merece? Toda a tua gratidão, todo o teu amor, todo o teu serviço. Nós devemos viver para a glória de Deus. Se Deus nos deu a vida, devemos viver para a glória deste Deus tão maravilhoso. Então a omissão é uma forma de rejeição. Se eu sei que Deus existe e eu não adoro a este Deus, eu sou omisso a esse Deus, eu estou pecando. Eu estou rejeitando um Deus que é sublime e maravilhoso. A rejeição consciente do homem é algo interessante. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. O homem rejeita conscientemente o conhecimento de Deus de duas formas. Primeiro, deixando de glorificar. Se eu sei quem é Deus e eu não o glorifico, eu estou em pecado. E em segundo lugar, deixando de agradecer pelo que Ele fez. Eu preciso adorar a Deus por quem Ele é, e eu preciso adorar a Deus pelo que Ele faz por mim. Então nós temos dois motivos para adorar a Deus, ou reconhecer a Deus. Se eu sei que Deus existe, eu preciso viver uma vida reconhecendo quem Ele é, adorando a Ele e reconhecendo o que Ele faz por mim, sendo grato a Ele. Em terceiro lugar, o comportamento inconsequente, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornam-se loucos. Verso 21 e 22, aqui de Romanos 1. O que começa na mente vai para o coração. O raciocínio errado leva o coração às trevas. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Vocês sabiam que as leis que regem os países, na sua grande maioria, saiu das Escrituras? De onde é que vem a lei que matar é errado? Do mandamento de Deus, não matarás. De onde é que vem a lei que roubar é errado? Do mandamento, não roubarás. Então, as leis que regem o nosso país foram destinadas por Deus. O próprio Deus regeu como nós deveríamos andar, servir e obedecê-lo. Por isso é importante ouvirmos a palavra de Deus. Talvez você rejeite a Deus achando que, eu não creio em Deus, para mim Deus não existe. Pode ser para você que Deus não existe, até o dia que você passar por uma aflição, uma dor. Já vi muitos dizerem que Deus não existe, e quando cai num leito de hospital,
e o médico diz: para você não tem jeito, só Deus na causa. E aí ele se lembra: eu não creio em Deus, para mim Deus não existe. E agora? E agora o que é que ele vai fazer? Passa a crer em Deus. Deus, se tu realmente existe, me tira desse lugar, me cura, prova que tu existes, Senhor. Irmão, Deus não precisa provar nada, nós já temos todas as provas suficientes. Eu digo para você, é melhor vir para Deus pelo amor e não pela dor. Não espere chegar no leito de hospital e ouvir dos médicos que você está desenganado, que para você não tem mais jeito, para você passar a crer em Deus. Creia em Deus hoje, quando você tem vida e força para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque é isso que Deus merece, toda a honra e toda a glória. Sendo assim, não rejeite o Senhor, o abrace e o sirva como Ele merece. Em terceiro, já li, em quarto lugar, a idolatria irreverente. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Aquilo que começou na mente, desceu para o coração e desaguou na religião. Irmãos, o homem por si, naturalmente, o homem ele tem uma sede de Deus, ele tem um vazio que só Deus pode preencher. E aí a gente vê o homem tentando preencher esse vazio com a religião. Por isso que há um número tão grande de religião. O homem rejeitando a Deus para adorar a criatura no lugar do Criador. A gente vê, por exemplo, eu não vou lembrar o número exato, mas estudando um tempo atrás sobre a quantidade de deuses que existe na Índia. Irmão, é muitos deuses. Na Índia eles adoram ratos, adoram moscas, eles adoram macaco, tem um templo do deus macaco, para vocês terem ideia. Então são aberrações. O homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Mas pastor, isso que o senhor está falando é lá na Índia, é longe de nós. Mas o texto diz aqui que o homem mudou, deixou de adorar o Criador para adorar a criatura, a imagem do próprio homem. Nós temos bem próximo de nós a cultura religiosa da adoração aos santos. Irmão, a Bíblia diz que somente a Deus nós devemos adorar, somente a Ele prestar culto. Se eu me sento numa igreja e exalto o nome de outra pessoa qualquer que não seja o nome de Deus, estou pecando, porque somente Ele deve ser adorado, somente Ele é Deus. Santo Antônio foi maravilhoso, amém, foi um servo de Deus. Maria, mãe de Jesus, uma serva de Deus, mas ela não é Deus, assim como Antônio também não é, assim como José também não é. Foram homens e mulheres de Deus que serviram ao Senhor, que nós vamos encontrar eles lá no céu, se nós também servirmos ao Senhor e obedecermos a Deus. Eles nos servem de exemplos, assim como eles serviram a Deus, nós também devemos servir, mas não devem ser adorados, não devem ser exaltados, não devemos prestar culto a eles. Pelo contrário, eles devem servir de exemplo para nós, mas somente a Deus devemos adorar. A idolatria é uma rebelião contra Deus, é substituir o Deus incorruptível por uma criatura corruptível, é prostrar-se diante de obra das próprias mãos, é perverter o culto divino, é desonrar o Senhor. Há uma passagem na Escritura, não vou lembrar agora a referência, mas ela diz assim: o homem vai no mato, corta uma árvore, daquela árvore ele constrói uma imagem, da mesma árvore ele corta
pedaços de lenha, bota no fogo para cozinhar a comida dele. E aí depois ele se ajoelha diante daquela imagem que ele mesmo fez e adora. Como é que pode isso? Se eu faço alguma coisa, aquela coisa que eu faço é que deveria me adorar. Vocês estão entendendo como é a mudança do sentido das coisas, da criatura e do Criador? Se eu faço um bolo, quem é que deve comer o bolo? Sou eu, e não o bolo me comer. Seria uma coisa completamente absurda, não é não? Eu fiz um bolo, agora esse bolo vai me comer meus pedaços. Não! Eu é quem tem o controle sobre aquilo que eu criei, e não aquilo que eu criei tem controle sobre mim. Eu crio uma imagem, aquela minha imagem deve me obedecer. Se eu crio um robô, aquele robô deve obedecer os meus comandos, e não eu obedecer o que o robô está dizendo para mim. Olha, isso que a gente, talvez você não percebe, né? Nunca percebeu. A Hollywood já gravou vários filmes sobre robô. Tem um filme chamado Eu, Robô. É um filme muito interessante. E esse filme, ele retrata o futuro. A ideia de que vai chegar um tempo que a inteligência artificial colocada nos robôs vai controlar os seres humanos. Esse é o projeto do inimigo. Esse é o projeto do anticristo. A dominação do mundo através da inteligência artificial. Hoje ela está sendo favorável aos homens, mas vai chegar um dia que ela vai ser contra os homens. Ela vai dominar os homens. Então veja como é que o homem mudou o sentido das coisas. Nós somos criaturas de Deus e devemos servir a Deus. Se você não serve a Deus, que o criou, você está sendo rebelde contra Ele. E Deus, Ele não aceita a rebeldia. Ele vai contra a rebeldia, Ele repreende toda a rebeldia. Então nós precisamos aprender a servir o Senhor. Lucas 12:47. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Você é o servo de Deus. Todos nós somos servos de Deus. E se Deus diz o que nós devemos fazer, nós não fazemos de livre e espontânea vontade, nos rebelamos contra Deus, pagaremos um preço altíssimo. Terceiro e último, a retribuição. Da idolatria para a imoralidade é um passo. John Stott é um escritor bíblico. Ele diz o seguinte, é um escritor que escreve sobre a Bíblia. A história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de Deus. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito sobre sexo. A perversão da vida surge da perversão da fé. Se a raiz do pecado humano é a perversidade religiosa, o fruto é a corrupção moral. Paulo menciona aqui 3 vezes o abandono de Deus e as consequências do comportamento humano. Vamos observar isso, é interessante. Aqui no capítulo 1, verso 24. 3 abandonos e 3 consequências. 1:24, parte A do versículo. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles. Esse então é o abandono. Deus os chama e eles recusam Deus. Deus então os entrega a sua própria impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrar o seu próprio corpo. Qual é a consequência da impureza? A desonra do próprio corpo. Um corpo que foi feito para a glória de Deus, agora a desonra de si próprio. 26
e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, o homem, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente na sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição. Irmãos, uma das doenças mais terríveis que existem na humanidade, ela parte de uma relação sexual fora do casamento. Então, para quem conhece, a AIDS é uma doença que está ativa até hoje. Segundo alguns estudos que eu li, diz os estudiosos que é uma doença que não tem como fazer uma vacina, não tem como encontrar uma cura para a AIDS, não haverá cura para a AIDS, porque é uma doença onde as pessoas contraem por relações fora do casamento, onde as pessoas contraem essa doença por ter uma vida sexual ativa completamente fora daquilo que Deus criou. Deus criou homem e mulher para que ambos se unissem em matrimônio, formando uma só carne. Esse é o método, a maneira pela qual Deus nos criou, para que fôssemos unidos, e não a forma como hoje o mundo prega e ensina, que não tem nada a ver. Amor é válido de todas as formas, eu devo amar da forma como eu preferir. Isso não é natural, biologicamente. Imagina, se a partir de hoje descesse um decreto: é proibido a partir de hoje homem e mulher se casar, só pode casar homem com homem ou mulher com mulher. Quanto tempo esse mundo duraria? Ia chegar um momento que ia acabar, porque não ia ter mais nascimento, e aí como é que ia ser? Então veja como é completamente ilógico, fora do natural. Então, biologicamente, o homem necessita da mulher e a mulher necessita do homem, ambos se completam, não tem como ter outra relação fora isso. E aí o que é que o homem recebe? Uma paga. Você quer praticar isso? Pois veja quais consequências que isso vai te trazer. Tantas e quantas doenças sexualmente transmissíveis que vêm justamente desta prática pecaminosa. A humanidade é como um caminhão descendo de ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem está com o pé no acelerador. O homem quer acelerar o máximo possível, e o rumo que esse caminhão está descendo é um abismo, até o momento que Deus tira o pé do breque, tira o pé do freio, e o caminhão avança desgovernado para uma terrível tragédia. Deus, Ele dita as regras, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se Deus diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, eu não tenho como discutir com Deus. Ele sabe, porque foi Ele que fez. Se eu vou discutir com Deus, não, acho que Deus errou, Deus me fez homem, mas eu queria ser a mulher. Esse meu amigo, Deus não erra, Deus é perfeito, Deus sabe o que é melhor para nós. Sendo assim, obedeça, deixe de ser rebelde, volte-se para Deus, porque senão a retribuição recairá sobre você. As nossas escolhas trazem consequências. Tudo aquilo que plantamos será exatamente o que nós vamos colher. Se eu planto milho, o que é que eu colho? Se eu planto feijão, o que é que eu colho? Se eu planto arroz, o que é que eu colho? Não tem como eu plantar arroz e colher milho, tem? Não, porque aquilo que eu faço trará consequências de acordo com o que eu fiz. Então assim é a vida, e eu preciso aprender a obedecer a Deus, para que as consequências que recaiam sobre mim sejam boas e positivas. Vejamos aqui alguns aspectos da retribuição. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é tanto temporal como eterno.
Enganam-se aqueles que pensam que o Deus do juízo está dormindo, inativo ou indiferente ao que acontece no mundo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina, uma manifestação temporal do seu juízo. O que acontece hoje? Os castigos, as doenças, as pragas que recaem sobre o mundo, já é um aspecto do julgamento de Deus, um julgamento temporal. Mas haverá um dia que Deus julgará todos para a vida ou para a morte, para a eternidade ao lado de Deus ou a eternidade longe de Deus, para morar no céu ou morar no inferno. Então a decisão cabe a nós, colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, para que então possamos ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Em segundo lugar, o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Isso já é o juízo de Deus. Eu quero ser isso. Você quer? Pois vá. Olha, se você ouvir o testemunho de qualquer pessoa que decidiu ir para essa área da homossexualidade, todo o testemunho dessas pessoas é triste. Eles dizem que se sentem mal, eles dizem que não tem paz, eles não encontram alegria, mesmo fazendo aquilo que eles querem. Eu quero fazer isso, fazem, mas depois vem uma culpa, vem um sentimento de amargura no coração. Eles nunca são felizes, porque eles estão indo contra Deus. Entregar os homens às suas próprias paixões já é um juízo de Deus. Eles nunca vão ter alegria, mesmo fazendo aquilo que eles querem fazer. Mesmo assim, não vão ter paz em suas vidas. Vão viver uma vida toda buscando satisfação e vão viver uma vida toda amarga, sem paz em seu coração. O juízo então é severo, quando Deus dá ao homem o que ele quer. Não há castigo maior para o homem do que Deus entregar ele a si mesmo. Deus pergunta: é isso que você quer? Seja feita a sua vontade. Esse é o maior juízo de Deus, entregar o homem a si mesmo e a sua própria vontade. Os homens que tanto amam o esgoto do pecado são enviados para lá. É isso que você quer? Pois vá para o esgoto. O que querem, eles terão, porque Deus não manda fogo e enxofre, como fez em Sodoma e Gomorra, pois é entregar o pecador ao fogo do seu coração, preparando para o fogo do juízo. Está ardendo no seu coração fogo para viver uma vida de pecado? Pois vá para esse caminho, e no final você vai arder no fogo do inferno. Então que não seja esse o desejo do seu coração, pelo contrário, esteja você em obediência ao Senhor. Em terceiro lugar, a idolatria e a imoralidade são tanto a causa como a consequência do juízo divino, porque o homem desonrou a Deus, mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus também entregou os homens para desonrar o seu corpo entre si. A idolatria e a sensualidade sempre andaram juntas, são tanto a causa da ira divina como a consequência do juízo divino. Irmãos, nos tempos antigos, haviam dois grupos religiosos, idólatras, que praticavam atos sexuais como uma forma de culto. Por exemplo, a deusa Diana, chamada Diana dos Efésios. Essa deusa, ela tinha a imagem de uma mulher cheia de seios, como uma cachorra. Você vê, a cachorra tem vários seios, né? Então essa mulher, a imagem dela era assim, uma mulher cheia de seios. Ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Como era a adoração nesse templo? Lá em Éfeso, as pessoas iam a esse templo
E lá então eles tinham relações sexuais com prostitutas cultuais. Haviam mulheres nesse templo que raspavam a cabeça e serviam de sacerdotisas da deusa Diana. Elas tinham relações sexuais com os homens. Quando os homens finalizavam a relação, o sêmen que eles lançavam era a oferta que eles davam à deusa, pedindo a ela graça e favores. Imagina isso, irmão. Como é que isso pode? Um templo de adoração ser pautado na prostituição. E aí algumas mulheres que viveram neste templo, saindo desse templo, se converteram, foram então para a igreja. Paulo então escreve para Corinto e diz que a mulher, o seu cabelo é o véu. Enquanto essas mulheres que estavam lá no templo tinham a cabeça raspada, Deus fez a mulher para que ela tivesse o cabelo grande, e o cabelo era o véu dela. O véu é uma proteção, o véu é um símbolo de reverência a Deus. Então ali as mulheres, foi dito que elas deveriam usar um véu até que o cabelo delas crescesse, porque a mulher, o véu delas é o cabelo. E assim muitas se converteram e saíram daquela vida. Mas veja a que ponto. Havia uma outra idolatria ao deus Baco. Quem era o deus Baco? Era conhecido como o deus do vinho, o deus da alegria, da festa. O deus Baco, ele era adorado através de muita bebida. Havia então garçons que serviam dentro desse templo. Esse templo também era pautado na prostituição, e os homens tinham relação com as mulheres. Depois que eles bebiam muito, tinham relação com as mulheres, os garçons eram chamados de bacanas. Os garçons eram os bacanas, e os bacanas vinham e tinham relações com os homens. Daí vem a expressão bacanal, que é relação sexual, misturado homem com mulher, tudo junto naquela bagunça toda, que ninguém é de ninguém. Essa expressão, uma expressão que é muito conhecida nos dias atuais, né? Então, tenha muito cuidado, você que chama as pessoas de bacana. E aí, tudo bacana? Então, bacana eram os garçons que tinham relação com aqueles homens dentro desse templo do deus Baco, o deus do vinho. Então, esse é o contexto que Paulo conhecia e que Paulo está alertando essa igreja. Irmãos de Roma, vocês não se encantem com isso aí não. Tem muita adoração aí que não é a Deus. Tem muita adoração aí que não glorifica a Deus. Pelo contrário, leva os homens para longe de Deus. Se afaste disso. Religião e relação sexual não deve estar junto, é uma coisa à parte. Deus fez o sexo para a pureza, para a coisa entre uma relação entre homem e mulher, para o casamento, para isso. Fora disso é pecado, não agrada a Deus, e nós devemos entender e procurar viver uma vida que realmente glorifica o nome do Senhor. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aquilo que eu pratico, eu vou pagar por isso. O homem, todos nós, seremos julgados segundo as nossas obras. As obras não salvam. Nenhum homem será salvo pelas obras, porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Mas todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. E de que adianta uma vida assim?
satisfazendo a própria carne, mas sem ter paz, sem ter amor, sem ter a relação com Deus. Então a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. A quem nós queremos agradar? Se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, ou queremos viver uma vida que agrada a nós mesmos? Se decidirmos viver uma vida que agrada a Deus, Deus vai agradar a nossa vida vai ser satisfeita, vai ser feliz, porque Deus está conosco, suprindo nossas necessidades, multiplicando as bênçãos sobre nossas vidas. Mas se decidirmos agradar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração corrupto, teremos uma vida muito triste. Quantos pularam aí esse carnaval e hoje estão com dívida, decepcionados, estão infectados com alguma doença, porque não pensaram só no desejo da carne e hoje estão pagando o preço. Então, a retribuição que Deus guarda para estes virá. Conclusão: depois de descrever com cores fortes o estado de decadência da sociedade, Paulo conclui com duas afirmações ainda mais chocantes. Os homens pecam conscientemente. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Em segundo, os homens aplaudem os que praticam as mesmas coisas, mas também aprovam os que assim procedem. Veja que grande erro. Eles praticam e ainda aplaudem os que também fazem o mesmo, ou incentiva outros a fazer o mesmo. Ao homem é declarado seu erro, o juízo e a punição. Cabe a ele arrependimento, pedido de perdão e mudança de direção. Diante de tantas placas de alerta, o que você fará? Pare, siga Jesus e você será salvo. Então essa é a orientação de Deus, que você abandone o pecado, que você não concorde, não aplauda o erro do pecado, antes procure cada dia mais ser mais parecido com Deus, cada dia mais andar na luz, afastando-se do mundo e do mal, tornando-se uma pessoa santa, assim como Deus é santo. E a palavra santo significa separado. Separe-se do mundo, separe-se das paixões carnais, volte-se para Deus em arrependimento e fé e viva uma vida genuína, uma vida de alegria, de satisfação verdadeira, porque a alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira, mas a alegria que Deus oferece, ela é eterna, não tem fim. E assim você possa viver a verdadeira alegria que vem do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Senhor.